Opa! Então, bora lá? Vamos fazer um pouquinho, hein? Ó, para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabes que o número o número F de infectados, ou seja, infectados é o Y, né? Ele é dado por essa função aqui, ó. Percebe-se que é uma função quadrática, com concavidade para baixo, tá vendo? Ó? Aonde uma raiz já é zero. Por quê? Ó? Porque você não tem o C. Na verdade, você tem o C, né? Ó, mais zero. Quando não tem nada, é porque é zero, tá? Então, uma raiz já é zero. Esse T ele é expresso em dia, e T igual a zero é o dia anterior à primeira infecção. Tá? E que, ou seja, no dia 1, né, você tem a primeira infecção. E que tal expressão ela é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. Bom, então o primeiro dia de epidemia é o T igual a 1, né? Porque o T igual a 0 antecede a primeira infecção. Então, é de 1 a 60, tá? Ou maior ou igual a 0 a 60. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização deveria ser feita no dia que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. O que é o número de infectados? É o número F. Então, eu quero que o F, o resultado, seja 1.600. E uma segunda detetização precisou acontecer. A segunda detetização começou em qual dia? Então, o que eu quero fazer aqui? Ó? Vamos só diminuir a espessura aqui um pouquinho. Aí. Então, eu tenho que pegar esta função aqui e igualar a 1.600, porque isso já é o resultado, né? Então, isso é igual a 1.600. Pronto. E aqui a gente vai achar o T, que é com relação a... Porque isso aqui é o quê? O dia, né? Cadê? Aqui, ó. A secretaria, a segunda detecção deveria ser feita no dia em que o número chegasse a 1.600. Então, tem que achar qual vai ser o dia cujo resultado vai ser 1.600. Então, bora lá. Ó, vou dividir tudo por 2. Posso, né? Dividir a equação inteira por 2 e já passar esse 1.600 para o lado esquerdo. Então, nós vamos ter menos t ao quadrado mais 60t. E aí, passando 1.600 para cá, vem negativo, só que eu estou dividindo por 2, então fica 800. Então, bora lá, deltinha, né? b ao quadrado, então vai dar 3.600, que é 60 vezes 60, menos 4, o a, que é menos 1, e o c, que é menos 800. Então, nosso delta vai ser 3.600, menos vezes menos mais, vezes menos menos. E aí, 4 vezes 800 é 3.200. Então, é 3.600 menos 3.200, ou seja, 400. Ó, delta maravilhoso, que o resultado é 20, né? Então, bora lá. Então, é t. Ó, a variável aqui é t, não é x, hein? Então, t vai ser... Aí, eu estou usando agora essa daqui, né? Então, menos o b, então é menos 60, mais ou menos a raiz de 400, que é 20, sobre 2a. O meu a agora é menos 1, ó. Então, menos 2. Logo, t', t duas linhas. O que é t'? Quando a casa é pequena, não precisa de telha grande, aí você usa uma t'. Menos 60 mais 20 dá menos 40. Menos 40 dividido por menos 2, 20. Pegando o negativo agora, ó. Menos 60 menos 20, menos 80 por menos 2, 40 positivo. Então, agora vamos interpretar isso. Ó. Isso aqui é dias, né? A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse a 1.600. Então, ó, e uma segunda detetização precisou acontecer. Então, o que aconteceu? T igual a 0 é o dia anterior à primeira infecção. Então, a primeira infecção foi T igual a 1. Tá certo? Então, T igual a 1 é a primeira infecção. Nós tivemos, então, duas situações em que precisaria de detetização.
que é com o dia 20 e o dia 40. Como o dia 20 ele veio primeiro, né? Porque você tem que ser feito no dia que o número chegasse a 1.600. Então, chegaram em duas situações, com 20 e depois com 40, mas chegou primeiro com 20. Logo, letra B, certo? Próximo. Ó, você tem uma função real, f, e outra função real, g. São funções dadas por isso aqui. Ó. A f é assim, esse c é um número real, e a g é igual a x. Ó, g é a função identidade. É aquela função que o x é igual a y, né? Que está aqui no meio certinho, aqui assim, ó. Que vale 45 graus, inclusive, né? Y igual a x. Seus gráficos se intersectam quando e somente quando acontecer o quê? Bom, então, primeiramente, vamos esboçar aqui esses gráficos, né? Vamos ver qual que vai ser o jeitão deles aqui. Deixa eu só diminuir aqui a espessura, né? Não precisa disso tudo. Assim, tá legal. Ó, então, eu vou construir os dois gráficos no mesmo plano cartesiano. Isso é interessante por quê? Porque como eles se intersectam, eu preciso saber aonde que eles se intersectam, tá? Bom, a função g de x igual a x é muito fácil de desenhar, porque como eu falei com vocês, né, é aquela que é idêntica. Ó, y igual a x, então ela corta certinho aqui, né? O 1 vai no 1, o 2 vai no 2, o 3 vai no 3 e assim vai, tá? Agora, vamos ver essa função aqui, ó. C mais x ao quadrado. Bom, qual que é o jeitão dessa função? Ela tem esse jeitão aqui, é x ao quadrado mais um número. Esse número aqui que não acompanha x é justamente o coeficiente linear. É onde o gráfico intercepta o eixo y, né? Tá. E note que a sua função, ela não tem esse termo aqui, ó, bx. Ela tem, né? Só que o b é zero, porque esse cara aqui desapareceu, ó. O que que acontece quando você tem funções em que o termo do meio desaparece, né? Quando o termo do meio desaparece, a gente tem funções assim, ó. Aí o eixo y está cortando aqui certinho no meio da parábola. Isso sempre vai acontecer. Então, por exemplo, você tem aqui a função y igual a x ao quadrado. O que é a função y igual a x ao quadrado? É a função mais básica que existe para a função de segundo grau. É essa aqui, ó. A raiz é zero, você corta aqui no zero, e você tem parábola para a direita e para a esquerda do eixo y igualzinha, é simétrica. É uma função par, né? Aí, a partir do momento que você começa a somar alguns números, vamos supor que eu somei 2. Quer dizer que essa parábola ela vai subir 2 unidades. Em outras palavras, o que vai acontecer com ela? Ó? Vai acontecer isso daqui. Ó. Você vai pegar a mesma parábola, só que ela vai subir 2 unidades. Ou seja, aqui vai ficar na altura 2. Ah, então se aqui fosse mais 21, então eu subiria 21 unidades, aqui seria o 21. Exatamente isso. E o mesmo vale para baixo, tá? Se você, ao invés de somar, você subtrair 2, a parábola desce 2 unidades, e ao invés de estar aqui na altura 0, esse ponto iria bater na altura menos 2. Então, você teria uma parábola desse jeito assim, tá? Bom, então, isso que acontece quando você não tem o b, quando o b for 0, tá? Então, você tem uma parábola do tipo o quê? Ó? Vai ser desse formato assim, né? E aqui vai ser o valor de c, que é o coeficiente linear. Só que, vamos ver, os gráficos se interceptam quando e somente quando acontecer o quê? Bom, para eles se intersectarem, de duas uma. Pode acontecer isso aqui, ou seja, no zero, né? Ou ela pode passar para baixo e ter 2 pontos de intersecção aqui, ó. Olha lá. E aqui vai ser o C, tá? Sendo assim, então, vamos pegar da maneira mais genérica possível, que é essa que intersecta aqui em 2 lugares. Bom, para haver interseção, é o momento em que as funções se tornam iguais. Ou seja, esse cara aqui tem que ser igual a esse cara aqui, ó. Então, vamos lá. X ao quadrado mais c tem que ser igual a x, né? Porque a interseção é o momento em que as funções se igualam. Aí passa esse x para a esquerda. Olha lá. Isso é igual a zero. Muito bem, então, fazendo delta,
Vou fazer o delta de K. B ao quadrado, então fica 1 menos 4AC. Muito bem, então isso aqui é o valor do delta. Ó. Então fica 1 menos 4AC. O que quer dizer esse delta aqui? O delta, a gente sabe que ele pode ter 3 tipos de valores. Pode ser maior do que zero, menor do que zero ou igual a zero. Quando o delta é menor do que zero, aí você não consegue mais continuar a conta, né? Não vai ter raiz. E nesse caso, o que significa não ter raiz? Significa não ter ponto de interseção. Porque como eu igualei essas duas funções, as raízes que eu encontrar seriam exatamente esses pontos aqui de interseção. Ah, então tem que existir. Então isso aqui tem que ser pelo menos maior ou igual a zero. Senão não vai ter encontro, né? Bom, então eu vou passar esse 1 para o outro lado, aí ele fica negativo, né? Olha lá, então menos 4C é maior ou igual que menos 1. Bom, como está menos dos dois lados, ó, eu vou multiplicar por menos 1, aí esse sinal aqui inverte, né? Passo 4 dividindo, então aqui nós vamos ter 1/4. Logo, quer dizer que para eles se interceptarem, o valor de C tem que ser menor ou igual do que 1/4. Letra A. Certinho? Número 3. Chute mais longo do mundo, bola vai por cima da cerca e é encontrada em outro país. Que isso, hein? Aconteceu com o Bankside Futebol Clube, pequeno time da cidade de Aberdeen, leste da Escócia. A equipe jogava quando a bola voou por cima da cerca e aterrissou no rio Dee. Todos já haviam desistido dela quando, depois, um e-mail chegou à diretoria do clube. Quem assinava era Johnny Michalsen, morador da ilha de Vana, na Noruega, a 1.800 km de distância do campo. Ah, tá, porque o rio levou a bola. A bola que caiu no rio foi ajudada pela correnteza a alcançar o mar e assim chegar à Noruega. Então vamos lá. Suponha que o chute tivesse saído de Aberdeen e chegado diretamente à ilha de Vana, seguindo uma trajetória que se assemelha à de uma função quadrática dessa forma aqui, ó, com A menor que zero. Então é tipo assim, o cara vai chutar, aí a bola faz isso aqui e pum, chegou lá na ilha, né? Porque o A é menor que zero, então a concavidade é para baixo. Nessas condições, se a bola tivesse atingido uma altura máxima de 400 metros, ó, então vamos lá. Quando você faz esse tipo de lançamento, subentende-se então que o início é o marco zero, né? Então aqui está o seu eixo x, ó, vou passar para lá. Ou seja, isso aqui é a primeira raiz é zero, né? Obviamente. E a segunda está aqui, que é como se fosse o caminho da sombra dela, né? E aí a gente tem aqui, ó, uma altura máxima que ela atingiu. Então, essa altura máxima, que é o y do vértice, né? É 400 metros. Ó. Então, vou chamar isso aqui de h em metros. Então, quer dizer que esse x aqui é a distância percorrida na horizontal, né? Então, vamos lá. Nessas condições, se a bola tivesse atingido uma altura máxima de 400 metros, uma relação respeitada pela função seria... Ah, tá. Então, mediante isso aqui que aconteceu, ó, a gente tem que saber o seguinte. Qual desses pares ordenados vai ser válido nessa função aqui? Bom, a gente tem esse valor aqui, ó, que é 1.800. Por que que a gente tem ele? Porque foi dado, né? Aqui, ó, percorreu 1.800 de distância. Aí, ele fez o seguinte, ó, suponha que o chute tivesse saído e chegado diretamente à ilha de Vana. A ilha de Vana é 1.800 km a mais. Ó. Então, ele vai bater 1.800 km lá para frente. Sendo assim, o que acontece? Ó? Quer dizer, então, que esse cara aqui, que é o x do vértice, ele está no meio entre as duas raízes. Então, isso aqui é 900. Né? O x do vértice é a média entre as raízes. Ah, então quer dizer que f de 900 dá 400. Né? Ó, se o x for 900, o y dá 400. Então, está aqui para marcar. Tá certo? Letra C. Vamos fazer mais. Opa, tá para cá. Ó, mais uma do Enem. Suponha que para um trem trafegar de uma cidade a outra, seja necessária a construção de um túnel com altura e largura iguais a 10 metros. Então, ó, isso aqui
é 10 metros e isso aqui também são 10 metros, tá? Ele fez um gráfico aqui do lado, tá vendo? Ó, altura 10, isso aqui também é 10, ó, porque vai de menos 5 a 5. Por questões relacionadas ao tipo de solo a ser escavado, o túnel deverá ser tal que qualquer seção transversal... O que é uma seção transversal? É quando você faz um corte sem mover a faca. Pensa numa laranja. Aí você faz um corte nela assim, ó, sem mover. Aí você tira uma tampa. Isso é um corte transversal, vai de um lado ao outro. Então, por questões relacionadas ao tipo de solo, o túnel deverá ser tal que qualquer seção transversal seja o arco de uma determinada parábola. Ok. Como apresentado na figura 1. Olha lá. Cortamos o túnel, está lá. Deseja-se saber qual é a equação da parábola que contém esse arco, que é esse aqui, ó. Considere um plano cartesiano com centro no ponto médio da base, ou seja, ó, o zero está aqui na faixa, né? E na base da abertura do túnel, conforme a figura 2. A equação que descreve essa parábola é... Beleza. Bom, a gente sabe que ela é do tipo, então, ó, ax² mais bx mais c. E que a parábola está para baixo. Então, você já elimina a letra b e a letra d, né? Por quê? Porque os números que acompanham aqui o x² são positivos. Então, elimina essa e elimina essa, tá? A gente já sabe que ela corta na altura 10. Então, você já elimina a letra e, porque aqui está 25. Então, ou vai ser isso aqui, ou vai ser isso aqui. Como que a gente desempata? Então, vamos lá. Eu sei que o c já é 10. Então, o meu y ele já tem esse jeitão aqui, ó. Ax² mais bx mais 10. E a gente tem uma outra informação, que inclusive é uma informação que eu usei no exercício 1. A parábola é simétrica. Como ela é simétrica, esse b é 0, não é? Ó, então, isso aqui é 0. Ah, então, a minha função ela tem esse jeitão aqui, ó. Ax² mais 10. Então, basta agora jogar um valor em x e tem o y para poder descobrir o valor do a. Bom, eu posso pegar esse aqui, ó. Se o x igual a 0, dá 10, mas esse eu já tenho, já está aqui. Então, vamos pegar as raízes. Se eu jogar 5, o resultado vai ser 0, ó, porque esse aqui é o ponto 5, 0. Então, se eu jogar 5, aí fica 25a, né? Ó, jogar 5 aqui dá 25. Mais 10, aí o resultado vai dar 0. Ué, então 25a vai dar menos 10. Olha lá. Passo o 25 dividindo. Divide por 2 primeiro. Ó. Isso aqui vai, por 5, né? Isso aqui vai dar menos 2, isso aqui vai dar 5. Então, fica menos 2 quintos. Então, como é menos 2 quintos? Olha lá. Então, vai dar a letra A. Certinho? Enem. A temperatura tesão de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento, T igual a 0. Ah, tá. Então, a temperatura do forno ela é reduzida quando você desliga o forno. Faz sentido, né? E varia de acordo com essa expressão aqui, ó. Tá vendo aqui que está negativa? A menos 1/4? Então, a gente tem um jeitão assim. Ou seja, a temperatura sobe, aí imagine que há um desligamento depois e a temperatura desce. Nessa expressão, o T está em minutos. Então, você joga aqui o minuto para achar graus Celsius, tá? Por motivo de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge 39 graus. Ou seja, isso é 39. Qual o tempo mínimo de espera após ligar o forno para a porta ser aberta? Então, basta eu igualar isso aqui a 39, tá? Bom, como aqui é menos 1/4, então vou multiplicar os dois lados por 4 para poder sumir. Não, eu não vou não, porque o delta vai fazer isso aqui sumir, né? Do 4ac. Então, vamos arrumar isso aqui, ó. Então, vai ficar menos t² sobre 4. Passo o 39 para cá, então vai ficar 361, né? Ah, não, nem precisou de delta, não. Olha lá. Aí vai o 361 para lá, então, menos t² sobre 4 vai dar menos 361, né? Passo o 4 multiplicando, ó, menos vezes menos dá mais. Então, o que vai ser o seu t²? Vai ser 4 vezes 361. Como aqui está o quadrado,
eu vou extrair a quadrado daquele par ali, daquele produto. Ó. Aí, raiz quadrada de 4 é 2 e raiz de 361 é 19. 2 vezes 19, 38. Esse tzinho aqui, ele está em minutos. Olha lá. Ah, então quer dizer que ele vai chegar nessa temperatura de 39 graus em 38 minutos, certo? Vamos mais um então, tá para cá. Ó, Enem de novo. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Z. Ó, o eixo Z é isso aqui, né? Olha lá, está escrito aqui. Ó. Conforme a nossa figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano, ela é dada por essa lei. Ó. Tem um C aqui, tá vendo? Que é esse aqui. De fato, né? É o coeficiente linear, em que C é a medida da altura do líquido contido na taça. Em centímetros. Beleza. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola sobre o eixo X. Aqui o V, ó. Essa bolinha aqui, ó, tá vendo? É o vértice. Nessas condições, a altura do líquido em centímetros é quanto? Bom, então ele está pedindo para achar o valor do C. E ele deu essa função aqui para a gente. Então, a lei de formação é isso aqui, ó. F de x vai ser igual 3 sobre 2x ao quadrado menos 6x mais c. Bom, esse v aqui, ó, significa o quê? Que isso aqui é o vértice da função, né? É o x do vértice da função. Então, vamos achar o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Né? Vamos fazer isso aqui. Ó, menos b, então dá 6, sobre 2a. 2 vezes 3 sobre 2, então dá 3, né? E 6 sobre 3 é 2. Bom, e aí, se o x do vértice é 2, o que é o y do vértice? Ué, se eu jogar 2 aqui e aqui, eu encontro o valor do y do vértice, não é? Que é o y dele. Só que o y do vértice é 0, porque olha aqui, ó, o vértice está em cima do eixo x. Ah, então se eu calcular o f de 2, o resultado é 0. Então, vamos jogar 2 ali, ó. Então, vai ficar 3 sobre 2 vezes 2 ao quadrado, menos 6 vezes 2, mais c. O resultado disso é 0. Pronto, aqui eu acho o c. Ó. 4 por 2 é 2. 3 vezes 2 é 6. 6 menos 12, mais c, que é igual a 0. Aqui dá menos 6. Esse menos 6 vai para o outro lado. 6 positivo. Pronto, está lá a altura do líquido na taça. Certinho? Número 3. Ó, a Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica do Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. Tá, deve ser isso aqui, as abóbadas, né? Sei lá o que é isso. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas. Ah, isso aqui mesmo, ó. Olha lá. Na entrada principal da capela 2. Não, na entrada principal da capela. A figura 2, que é essa daqui, ó, ela fornece uma vista frontal dessa abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Qual a medida da altura h? Ah, ele quer a altura até o teto da abóbada, né? A altura máxima aqui, ó. Muito bem, então ele deu um monte de coisas para a gente, né? Ó, se ele falou que isso aqui vale 3, então quer dizer que esse ponto aqui, o y dele vale 3, né? Se isso aqui vale 5, então esse tamanho todo aqui vale 10. Aí, ó, a sugestão é passar o eixo x bem aqui, ó. Certo? Aí, vamos lá. Então, se daqui até aqui é 5 e daqui até aqui é 5, então isso aqui vale 10, que é uma raiz, né? Ó. Como aqui vale 4, então aqui volta uma unidade. Então, isso aqui é 9, ó. Então, o x desse ponto aqui é 9. O que isso quer dizer? Que esse ponto aqui é o x9, dedo duro, y igual a 3. Esse ponto aqui é a raiz que vale 10 e o y que vale 0. E esse outro ponto aqui, ó, é o 0, 0, né? Que é a origem.
Perfeito. Então, eu estou querendo saber o y do vértice, ou o h do vértice. Bom, então, eu posso calcular a função primeiro. Então, vamos lá. Ó. O jeitão dessa função aqui é ax² mais bx mais c. Tá? Eu posso fazer de outro jeito também. E a forma fatorada de uma função de segundo grau é sempre assim. Ó. É x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz, vezes o a. Então, essa é a forma fatorada, vou colocar aqui, R1, R2. É a forma fatorada de uma função. Tá? Na verdade, é a forma fatorada de um polinômio, né? Como a função quadrática ela é polinomial de segundo grau, então ela tem esse jeitão aí. E eu tenho as duas raízes para jogar aqui. Ó. Uma raiz é 0, outra raiz é 10. Então, vai ser isso aqui. Ó. Uma raiz é 10 e a outra é 0. Então, vai ficar x menos 0, né? Então, vai ficar só x. Ou seja, o jeitão aqui, ó, passa esse x aqui, fica x ao quadrado, aí tem o a. Então, ax². Passa esse x para cá, dá menos 10x com o a. Então, menos 10ax. Então, para eu descobrir o valor do a, eu preciso jogar um x e ter um y. Eu uso esse outro ponto aqui, ó, que é o 9,3. Tá vendo? Então, se o x vale 9, aqui vai ficar 81a menos 10 vezes 9, 90x, né? 90a, desculpa. E o resultado vai dar 3, né? Porque o y aqui é 3, ó. Então, a única coisa que eu fiz foi jogar o 9 aqui e o 9 aqui, tá? Divide tudo por 3. Então, vai ficar 27a menos 30a, que é igual a 1. 27 menos 30 é menos 3, né? Menos 3a é igual a 1. Então, quer dizer que o a é menos 1/3. É negativo? Sim, porque a parábola, a concavidade é para baixo. Então agora eu consigo descobrir a expressão da minha função. Ó. Se o a é menos 1/3, basta eu jogar aqui, né? Lá. Então, vai ficar... A função vai ser assim, ó, menos 1/3 de... Aí, vamos distribuir isso aqui, ó, x vezes 10x aqui, né? Então, fica x ao quadrado menos 10x. Ou você pode já substituir aqui direto, né? Ó, tá? Na verdade, até melhor, né? Já está pronto. Então, ó, menos 1/3 x ao quadrado menos 10 terços. Só que menos vezes menos é mais, né? Porque aqui está menos, ó, e aqui o a é menos. Então, mais 10 terços x. Pronto. Então, essa aí é a nossa função. Bom, então, para eu descobrir o y do vértice, se eu tiver o x do vértice, eu descubro. E eu tenho. O x do vértice é 5. Ó. Se esse tamanho todo aqui é 10, a média é quanto? 5, né? Então, basta jogar 5 no lugar do x. Aí eu acho o meu h que ele está querendo lá. Ó. Então, menos 1/3 vezes 25, mais 10 terços vezes 5. Bom, então vai ficar menos 25 mais 50. O quê? Terços, né? Aqui, ó, os dois estão sobre 3. Então, dá menos 25 terços. Não, dá 25 terços positivo. Metros, né? Que é a letra D de dado. Certinho? Deixei mais um aqui. Deixa eu ver. Isso, deixei mais um. Último. Vamos lá. Um meio de transporte coletivo que vem ganhando espaço no Brasil é a van, pois realiza com relativo conforto e preço acessível quase todos os tipos de transportes, escolar, urbano, intermunicipal e excursões em geral. O dono de uma van, então é o Luciano Hang, cuja capacidade máxima é 15 passageiros, cobra para uma excursão até a capital do seu estado R$ 60 de cada passageiro. Então, em tese, 15 passageiros vezes 60 dá R$ 900, né? Então, é isso que ele ganharia. Ganharia não, cobraria, né? Porque tem o lucro, não sei se isso aqui é lucro líquido, acho que não.
Se não atingir a capacidade máxima da van, cada passageiro vai pagar R$ 2,00 por lugar vago. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos lá. Sendo X o número de lugares vagos. Então, a van tem 15 lugares. Cada passageiro paga R$ 2,00 por lugar vago. Então, quer saber a expressão que representa o valor arrecadado pelo dono da van para uma viagem até a capital? Cara, então, a princípio é isso aqui que rola, 15 vezes 60. Só que a partir do momento que alguém falta, então X é o número de lugar vago. Então, você tem 15 lugares na van. Aí tem um lugar vago. Aí você faz isso aqui, 15 menos 1, que é 14. Aí você vai fazer 14 vezes R$60, porque todo mundo paga 60. Só que aí vai ter um adicional de R$ 2,00 por lugar vago. Ou seja, então você vai somar mais R$ 2,00 para cada um desses 14 passageiros, que é o 15 menos 1 que eu coloquei aqui, né? Olha lá. Vamos pensar então em 2 lugares vagos. Ó, são 15 lugares na van, aí você tira 2 lugares. Então fica 13 aqui, né? Vezes 60. Só que aí esses 13 passageiros, eles vão pagar quanto? R$ 2,00 por lugar vago. Aqui tinha um lugar vago, agora são 2 lugares vagos. Tá vendo? Ó? Ah, tá. Então, se tiver 3 lugares vagos, aí vão ficar 12, né? Para pagar. As 12 pessoas pagam 60. E elas vão ter um adicional de R$ 2,00 por lugar vago. Então, elas vão pagar R$ 6,00 por lugar vago, essas 12 pessoas. Ó, então tá rolando isso daqui. Eu tenho, então, que colocar isso numa linguagem genérica. Esse menos 1, menos 2, menos 3 aqui, ó, é justamente a quantidade de lugares vagos. Então, 15 menos x, né? Eu deixo genérico. Vezes 60, que é um valor fixo. Mais R$ 2,00 por lugar vago. Ó, então, lugar vago é x, né? É o número de lugares vagos. E aí, esse 2x, que é esse 2 vezes 2, né? Esse 2 vezes 3 está multiplicando o 14, o 13, o 12, que é o número de passageiros. E esse número de passageiros é justamente quem? 15 menos x. Olha lá. Então, é isso aí. Então, vamos arrumar, porque não tem nenhuma desse jeito aqui. Ó. Então, esse aqui é o meu v de x. O meu v de x, então, vai ser o quê? Ó? Eu vou colocar o 15 menos x em evidência, porque eu sou um cara esperto, né? Isso vai multiplicar 60 mais 2x. Então, agora é distributivo, hein? 60 vezes 15 é 900. Menos 60x, né? Que é esse aqui. Mais 2x vezes 15, ou seja, mais 30x. Menos 2x quadrado. Ou seja, ó, já dá para matar o exercício, né? Você vai ter 900 menos 2x quadrado. Só tem na letra E, né? Menos 30x, ó, porque menos 60 mais 30x dá menos 30x. Portanto, letra E. Certinho? Bom, espero que vocês tenham entendido. Deixo aqui para vocês o meu abraço e até a próxima.